neste primeiro painel, então, estamos discutindo os marcos estratégicos das ações de educação de jovens e adultos, que foi primeiro a partir da perspectiva do MDA, agora a partir da perspectiva do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente os Senais. Temos o prazer de convidar o Valmor, o professor Valmor Skioquet, acertei? Para fazer uso da palavra 10 minutos. Eu acho que esta questão da economia solidária e educação de jovens e adultos é uma relação, né, umbilical que existe e que precisa ser mais explorado cada vez mais. Então, professor Valmor. Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando as nossas atividades aqui desse curso. Queria também agradecer muito o convite feito aqui pela SECAD, pelos organizadores da atividade, e que estão aqui, né, já falaram. Não vou reproduzir aqui o nome de todos e todas que estão aqui presentes. Talvez a gente pudesse já ir um pouco para o tema, para aproveitar esse tempo que a gente tem, e eu vou fazê-lo um pouco à luz dessa experiência histórica, né, Timothy e Carmen, que nós temos tido dessa busca da articulação entre educação de jovens e adultos e a economia solidária. Então, eu acho que quando se trata de gestão social, gestão de políticas, de fato a gente tem de aprender muito com as dificuldades muito concretas do cotidiano da implementação de políticas. E nós da economia solidária que, de alguma maneira, fazemos parte de um movimento muito novo, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista da experimentação de políticas públicas, né? Isso é um desafio gigantesco. Ou seja, para a gente pensar a própria política de economia solidária e, fundamentalmente, a integração ou a articulação da economia solidária com as demais políticas, e que, na verdade, não tem nenhum sentido para nós pensar uma política da economia solidária desarticulada com as demais políticas. Então, eu acho agradecer muito ao Jerônimo, porque além, né, de todo esse esforço do governo de trazer uma nova concepção para o planejamento e a implementação das políticas a partir da abordagem territorial, que eu acho que é uma novidade do governo atual, do fortalecimento desta abordagem, e nós da economia solidária compartilhamos muito com essa abordagem, entendemos que é uma abordagem que deve orientar de fato a gestão das políticas, cruzando com uma dificuldade que a gente tem da organização setorial da economia, e que de alguma maneira a economia solidária ela é afetada por essa setorialidade da organização econômica. Penso, por exemplo, na forma de organização dos mercados e a organização da atividade produtiva e de comercialização, né, de determinados setores econômicos, como dos catadores, a reciclagem de materiais, cuja dinâmica de inserção econômica está para além de territórios delimitados, né? E, a partir disso, nós temos uma outra concepção de pensar o processo de desenvolvimento também numa perspectiva integrada, mas que dá conta da articulação entre territorialidade e setorialidade da organização social e econômica, que é um desafio fundamental. Vou ver nesses 10 minutos, talvez, o que nos aproxima enquanto economia solidária e IEJ, primeiro elemento. Eu acho há uma aproximação que faz parte do que eu vou chamar assim de um componente subjetivo, que está associado a valores da sociedade. Ou seja, nós compartilhamos uma ideia de que é possível promovermos um processo de desenvolvimento
que esteja mais próximo a um conjunto de valores que compartilhamos. Um processo de desenvolvimento mais justo, mais igualitário, mais equilibrado, né, do ponto de vista da nossa relação, sociedade e o ambiente no qual nós vivemos, um processo de desenvolvimento que promova a maior solidariedade entre os grupos, as classes sociais, entre os povos e assim por diante, um processo de desenvolvimento que reconheça a diversidade, mas não transforme diversidade em desigualdade e exclusão de oportunidades e assim por diante. Ou seja, nós compartilhamos determinados valores e que nós podemos pensar numa síntese desses valores de um processo de desenvolvimento emancipado ou emancipatório. Tá? Então, obviamente, em torno desses valores, dessa dimensão de crenças, né, nós compartilhamos muitas questões. Né? Elas têm seus efeitos, vamos dizer assim, elas incidem sobre as questões da gestão, da política e incidem sobre os processos, vamos dizer assim, pedagógicos, da aprendizagem muito concretamente. Né? Há uma relação muito direta entre os processos, vamos chamar assim, educativos e esses valores ou não. Né? Agora, eu acho que também há uma dimensão que nos aproxima, que eu vou chamar assim de uma dimensão objetiva, de uma realidade concreta da vida do nosso povo, em que configura aquilo que, do ponto de vista da política pública, a gente chama do público prioritário. Né? Ou seja, daquele público que demanda ações de EJA. Né? Ou daquele público que demanda, ou nós entendemos que ofertamos prioritariamente as ações de EJA para esse público. Que, utilizando uma expressão que já não, perdeu um certo sentido, são os chamados setores, comunidades, populações excluídos. De alguma maneira foram excluídos ou estão em um processo de desvantagem. Ou seja, o modelo de desenvolvimento adotado, historicamente adotado, colocaram essas pessoas numa condição de desvantagem, no mínimo de desvantagem social e uma desvantagem gigantesca. Que passa por exemplo, pelo fato de não terem tido a oportunidade, durante a idade escolar esperado normal, de terem acesso à escolaridade. E aí precisa recuperar este déficit por meio de uma ação específica, resgatando a inclusão dessas pessoas. Se nós formos, não vou aqui discorrer sobre isso, pode ser que a hipótese também não esteja correta, mas se formos associar quem são essas pessoas, e se nós formos pensar um pouco quais são os setores sociais, comunidades, trabalhadores, trabalhadoras, que fazem parte daquilo que nós chamamos da base social da economia solidária, são as mesmas pessoas. Então, esse é o dado objetivo. Isso não depende dos nossos valores, né? Isso depende de uma realidade. Nós trabalhamos com as mesmas pessoas. Agora, em que entra, vamos dizer assim, a perspectiva da economia solidária na busca, então, da intersetorialidade numa gestão social de políticas, vamos dizer assim. Né? A economia solidária, ela configura uma proposta de desenvolvimento que surge dessas mesmas pessoas que vivem esta condição de precariedade, de pobreza, de exclusão e assim por diante e tal. Que, compartilhando determinados valores, enfrentaram as suas dificuldades, ou têm enfrentado as suas dificuldades e continuam enfrentando as suas dificuldades, adotando determinado modo de gestão da sua vida. E quais são as características desse modo de gestão implementado pela economia solidária? Primeiro, são pessoas que, diante das dificuldades, daquilo que nós chamamos de crise efetiva, crise econômica, social, né? De dificuldades concretas no cotidiano da vida dessas pessoas,
fizeram em algum momento uma opção por buscar se inserir econômica e socialmente por meio do que nós podemos chamar da ação coletiva. Ou seja, ao invés de individualmente cada um buscar uma alternativa para a sua vida, o fizeram coletivamente. Daí uma concepção importante que decorre desta decisão, que é uma decisão das pessoas, em algum momento, de organizar processos coletivos e gestões coletivas das suas dificuldades. Tá? Desse esforço coletivo resultam o quê? Resultam esforços organizados para criar condições melhores para essas pessoas produzirem as condições de existência sua, das suas famílias e das suas comunidades. Produzir as condições de existência é produzir as condições que permitam a essas pessoas terem acesso a bens e serviços pelo esforço coletivo do seu trabalho. E aí nós, pegando várias iniciativas que surgem dessa decisão da ação coletiva, né? Desde trabalhadores que, sob a iminência do desemprego pela falência de empresas, decidem assumir a massa falida coletivamente, sob forma cooperativa, até moradores dos lixões, né? Que vivem da cata do lixo, que decidem organizar esse trabalho de cata do lixo de forma coletiva e associativa, até os agricultores familiares sob a iminência de ter de deixar o campo, que se organizam sob formas cooperativas associativas, os assentados da reforma agrária, as comunidades tradicionais, e dentro das comunidades urbanas, as mulheres, né, que se organizam para desenvolver processos produtivos das mais diversas ordens. Né? Então, a que nome se dá isto? A essa busca coletiva de resolver seus problemas da vida. Isso desenvolve processos produtivos de bens de riqueza que depois precisam de alguma maneira ser realizados, do ponto de vista de algum mercado, de algum consumo, e configura aquilo que nós chamamos um modo de organização econômica, e que tem características diferentes do modo de organização econômica competitiva, próprio da sociedade dominante, do modelo de desenvolvimento dominante e assim por diante. E aí vem o conceito de economia solidária. Ponto. Né? Então, a economia solidária é a expressão disto. Né? Agora, nós precisamos resgatar que é um modo diferente das pessoas encararem a sua vida, fundamentado em outros valores, em uma outra proposta, que gera um modelo de desenvolvimento diferenciado, certo? O trabalho coletivo, diferente do trabalho competitivo, a colaboração entre as pessoas, as comunidades, a busca da ampliação dos mercados e assim por diante, se dá a partir de princípios diferentes dos princípios que orientam o modo de desenvolvimento dominante. No entanto, tem um elemento que permanece, que é o elemento da precariedade. Ou seja, representa uma outra aposta, uma outra proposta, mas a condição objetiva no qual vivem essas pessoas permanece. Ou seja, não é o fato delas se organizarem de forma associativa ou cooperativa que resolve todos os seus problemas. De educação, por exemplo. Né? Embora a consciência de que o acesso à educação seja um elemento fundamental para esses processos, ela aflora de forma mais articulada, organizada e assim por diante e tal. Né? Ou mesmo a distribuição da riqueza, ou seja, você, com um tipo de ação dessa, você não se apropria de forma imediata, né, de acordo com as necessidades da riqueza acumulada pela sociedade como um todo. Ou seja, são experiências que têm muita dificuldade de acesso a crédito, muita dificuldade de acesso a assessoramento técnico, de acesso ao conjunto de políticas que outros setores da sociedade têm mais facilidade. Né? Então, esse é um desafio que permanece. E dentro desse desafio, um deles, então, é
esse desafio da educação, da elevação da escolaridade. Né? E uma elevação da escolaridade, concluo, né? Porque nós teremos muito assunto aqui para tratar sobre isso, né? Mas eu acho que o curso, nós vamos ter oportunidade ao longo do processo de formação para tratar melhor a respeito desse tema, mas um desses desafios, do ponto de vista metodológico, do processo educativo e formativo, é esta proximidade entre educação e mundo do trabalho, que torna o processo pedagógico, educativo, e, portanto, que isso replica sobre a política, né, de educação, de formação, de forma direta, de maneira que essa transversalidade da política é uma transversalidade que ela exige uma aproximação muito direta entre a educação e trabalho, e mundo do trabalho. Né? E nisso acho que incide muito a contribuição que a economia solidária pode dar a esses processos, né? De gestão desses processos, na medida em que é preciso ver no território, concretamente, a condição de vida dessas pessoas, as perspectivas de vida dessas pessoas e, a partir desta concretude, identificar quais são as possibilidades de articulação muito objetiva dos processos de elevação de escolaridade e de inserção no mundo do trabalho, que pode ser, obviamente, uma inserção que promove a cidadania por meio do trabalho assalariado, o que nós chamamos do trabalho subordinado, devidamente protegido, mas pode também ser uma inserção por meio de uma opção da organização coletiva, associativa e cooperativa, que também precisa garantir proteção, direitos e assim por diante a esses trabalhadores. Né? Então, essa interface entre mundo do trabalho e educação é um elemento fundamental para, vamos chamar assim, gestão da intersetorialidade da política de educação de jovens e adultos. Eu acho que temos feito aqui, entre nós, da Secretaria Nacional da Economia Solidária e a SECAD, nos últimos anos, um esforço de aproximação, né, dessa temática, e temos desafiado também a que no movimento da sociedade, seja no Fórum de EJA, seja no Fórum de Economia Solidária, nos movimentos específicos desse tema, há uma aproximação desses atores para a construção coletiva desses processos vamos chamar assim, no interior da própria sociedade civil. Ou seja, essa articulação, ela depende menos dos esforços de governo e depende muito de uma aproximação dos atores nos seus territórios. É isso, muito obrigado, espero ter contribuído na introdução mínima sobre esse desafio da intersetorialidade da política e sempre estamos, Timothy, né, e Carmen e Mauro, nós da Secretaria Nacional de Economia Solidária, sempre estamos à disposição para construirmos esforços de aproximação entre educação de jovens e adultos e a economia solidária. Muito obrigado. Achei, Valmor, que nós iríamos sentir muito saudade do professor Paul Singer, mas eu acho que você também deu uma aula muito bem dada sobre essa relação entre economia solidária e educação de jovens e adultos. Agradeço muito, foi muito claro, acho que muito provocativo para nós. Eu queria só, eu acho que quando você falou sobre, né, as questões que nos unem muito, a questão subjetiva, a questão objetiva, em termos subjetivos, quando nós se fala sobre educação de jovens e adultos, há uma tendência de polarizar a discussão e tem campos que defendem que a educação de jovens e adultos deveria ser mais instrumental e outros que dizem que deveria ser mais emancipatório. Eu acho que precisa ser instrumental e emancipatório, óbvio. Acho que não adianta emancipar se as pessoas não têm as ferramentas. Eu acho que você coloca sobre, né, as pessoas mais excluídas ou precariamente incluídos, né, mostra como a educação de jovens e adultos e a qualificação, a formação fundamental para qualquer processo de desenvolvimento mais minimamente justo e democrático. Então,
agradeço muito a sua contribuição.